Oi gente, tudo bom? Meu nome é Débora, sei que é 52 livros. Pro vídeo de hoje vamos fazer aquele wrap-up, recap de todos os livros lidos de março. Por onde começar? A maquiagem tá esquisita hoje porque eu tentei uma paleta nova e ficou meio estranho na área dos olhos, eu acho. Março foi mesmo meio esquisito, muito trabalho, muita correria, muita coisa. E aí hoje é sábado, eu resolvi tirar o dia pra voltar, pra resetar a vida. Limpei meus óculos, cortei minha franja, fiz minhas unhas e já resolvi gravar esse vídeo antecipadamente, porque em geral eu gravo no domingo ou na segunda de noite pra postar na terça, mas aí sempre vira correria, terça-feira, segunda-feira eu vou trabalhar presencial. Enfim, vamos aos livros lidos esse mês. Eu tô ainda no meio de uma ressaca literária que eu tentei superar, superei parcialmente, mas acho que voltou, tá difícil, tá complicado, enfim, março é esquisito. O primeiro livro que eu li, que eu terminei de ler em março, na verdade comecei a ler em novembro, eu acho, e aí fui até metade, parei, li um pouco no audiobook, voltei, larguei. Aí começou março, eu pensei, esse aqui tá quase no fim, eu quero muito ler ele, tô muito curiosa. Acho que eu já falei sobre ele naquele meu vlog lendo o 100º livro do ano no passado. Eu falei desse livro, que é o As Long as Grass Grows, da Dina Julie Whittaker, que é The Indigenous Fight for Environmental Justice from Colonization to Standing Rock. Então é um livro que fala... eu lembro quando eu falei sobre esse livro, eu não sabia muito sobre o que se tratava. Agora eu entendi o que é esse No D-A-P-L aqui na frente, o que é Standing Rock. Então esse livro é muito sobre a cultura indígena americana e sobre a proteção ambiental que eles procuram ter. E é muito baseado no caso que aconteceu desse DAPL, que é Dakota Access Pipeline, que aí eles queriam fazer um grande túnel por baixo do território Dakota, enfim, de um povo indígena norte-americano, para passar petróleo, então para fazer conexão entre várias indústrias, extrações e refinarias de petróleos. Só que é super perigoso porque tem casos, tem alguns outros casos que fala aqui no livro sobre como pode romper, esses dutos de petróleo podem romper, podem acabar com os lagos, com as fontes de alimento natural dessa população indígena. Então é muito sobre essa união para lutar contra, o quanto deu errado. Aqui que eles falam da colonização até Standing Rock. Standing Rock também é um outro caso desses, em que teve uma grande movimentação ambiental para proteger as terras indígenas. Fala muito sobre a questão da colonização, sobre como a população indígena americana e brasileira também, acho que se aplica super pra cá. Era bem, enfim, uma época que tava super falando, eu li no começo de março, parece 100 anos atrás, mas era bem no momento que tava se falando bastante sobre os garimpos aqui no Brasil, sobre como estão acabando com o ecossistema, de como as pessoas se alimentam, como isso leva à morte de diversas pessoas indígenas só para fins de extração, né? Mas foi um livro bem interessante, marquei várias coisinhas aqui. Eu achei um livro bem legal, só que assim, enquanto eu tava lendo ele, eu ficava muito pensando, cara, eu acho que tem muitas coisas que tem a ver com o Brasil e tem muitas coisas que não poderia ser mais diferente, assim, e eu fiquei bastante me questionando. Claro, esse aqui foi um livro que foi proposto para uma leitura coletiva que aconteceu em novembro, de um grupo que eu faço, que é de uma youtuber americana. Ela é americana, ela mora na Europa, mas ela é americana. Mas daí, quando eu terminei de ler ele, eu fiquei muito, enfim, me sentindo como eu sempre me sinto, bastante imperializada de não ler coisas que se passam no Brasil, que são brasileiras, que contam vivências brasileiras. E aí, então, eu fui pro meu próximo livro, que eu acho que eu já mostrei ele em algum momento, acho que no meu... Eu fiz um book haul no Instagram dos livros que eu comprei na livraria Leonardo da Vinci, lá no Rio de Janeiro, que eu fui no final de fevereiro. Então eu li O Futuro Ancestral, do Ayrton Krenak, que aí acho que localiza bem todas essas questões ambientais, indígenas, sobre como existe ainda uma luta ambiental muito forte para proteger essas terras, e também falando bastante do quanto a gente está perdendo, não se atentando a isso, né, o quanto esse saber ancestral é importante pro nosso futuro, né? Então, obviamente, futuro ancestral. Eu achei riquíssimo, eu acho que tem bastante dessa questão, uma certa, não uma contracultura, mas uma leitura crítica dos avanços tecnológicos que a gente está vivendo no momento, e o quanto a gente está explorando a Terra, e o quanto, se a gente olha para o passado, tem muito que a gente aprende para realmente construir um futuro próspero, né? Aquela coisa, só existe uma terra, se a gente acabar com a terra, a gente morre. A terra segue tranquilona, os bichinhos vão seguir tranquilão, os que a gente não terminou de matar, né? Então eu achei bem legal ler esses dois na sequência. Esse aqui não tá traduzido aqui, e por vezes eu achei ele bem um pouquinho difícil de ler, até por isso que eu parei. Por ser um não ficção em inglês e por tratar de diversos termos indígenas americanos, que obviamente não tem uma tradução aqui, mas aí fala de um monte de termos, de nomes, de populações, de agrupamentos indígenas que eu não conheço, que eu não sei, acabou se
se tornando um pouquinho difícil pra eu conseguir conectar todos os pontos. E esse aqui, por ser brasileiro, obviamente foi mais fácil. O Ailton Krenak é maravilhoso, ele é um gênio, eu admiro muito. Acho que é uma das figuras super importantes do ambientalismo brasileiro. E é, assim, bem curtinho, bem legal. São vários 6, 7 textinhos aqui. E eu marquei alguns, se eu não me engano, acho que foi o segundo, que foi o que mais me marcou, que é o Cartografias para Depois do Fim, que eu achei muito maravilhoso sobre... Ele fala... E é uma coisa que a gente vê bastante acontecendo aqui em São Paulo. Ele fala como a gente tenta domesticar toda a natureza, que a gente pega, por exemplo, o Rio Tietê aqui em São Paulo, e diversos outros córregos, tipo o Vale do Anhangabaú, que foi todo coberto também de cimento. Então, o quanto a gente tenta domesticar a natureza, e aí quando acontece essas grandes chuvas, esses grandes alagamentos, a gente fica, ah, meu Deus, por que isso aconteceu? Lógico, porque a gente tá completamente tirando o poder desses... Eles chamam muito, né, que a natureza é viva, os rios são vivos, então a gente tira muito poder desses seres vivos de fazer seu próprio caminho, né, de decidir pra onde que vai. E o rio, ele tem muito isso de fazer o caminho pra onde vai escoar, então a gente pega e coloca ele pra um lugar só, aterra ele, tira ele do círculo, tipo assim, constringe, diminui o espaço dele, e aí fica surpreso quando esse tipo de tragédia acontece. Então eu achei muito legal ler esses dois, um na sequência do outro, tanto para entender os esforços ambientais, tanto da América do Norte quanto aqui, bem massa. Eu digo América do Norte porque ele fala também sobre pontos canadenses, sobre populações indígenas canadenses. E aí, eu queria ter continuado em não ficção, eu queria ter feito março, um grande mês de não ficções, mas antes de começar esses dois livros eu já tava me sentindo um pouco numa ressaca literária, e eu não sei se eu já comentei aqui no canal ou em algum lugar, mas é que eu tenho a impressão de que a ressaca literária às vezes ela vem não porque, ai, nada é bom, ou eu li um livro ruim. Já aconteceu de eu ler um livro ruim e me deixar ressaca literária, mas nesse caso eu acho que é porque eu li um livro muito bom. Eu terminei a trilogia, aquela Green Bond Saga, que eu já mostrei aqui, que são aqueles 3 da Fonda Lee, e eu achei eles tão bons que nada mais me apetecia, sabe? Porque ao mesmo tempo que eu não queria ler outra fantasia, porque eu queria muito digerir o livro de fantasia que eu tinha acabado de ler, eu não conseguia ler mais nada, porque eu tava muito, acho que é isso, bem alimentada, satisfeita, sabe? Tipo, não preciso comer por dias agora, porque eu terminei um livro que foi muito maravilhoso. Então eu tentei ir pras não ficção, funcionou até, consegui terminar esses 2 livros, mas assim, eu fiquei... Março acho que foi um dos meses nos últimos tempos que eu mais fiquei dias sem ler. Agora, quando eu tô gravando isso, acho que faz uns 3, 4 dias que eu não leio também, o que é bem raro pra mim. Em geral eu leio quase todos os dias ou todos os dias, então isso é bem desconfortável pra mim, porque senão eu fico, quando eu não tô fazendo nada, eu ando com muita dor no punho, então eu não tô fazendo meu crochêzinho, não tô costurando porque eu tô sem tempo, e aí quando eu quero relaxar, quando eu me jogo no sofá, eu fico assistindo Netflix, nada contra, ou então assistindo YouTube o dia inteiro, todos os vídeos do mundo, me jogo no sofá e fico assistindo YouTube, e eu gostaria de estar lendo, na verdade, e aí, enfim... Mas aí, acho que vocês já viram no meu unboxing que eu comprei alguns livrinhos de romance em inglês, e eu li todos eles. Que são essa tetralogia aqui da Tessa Bailey, estão fora de ordem pra variar. E assim, eu achei eles... eu achei o que eu sempre acho das coisas da Tessa Bailey. Ela é brutalmente heterossexual, chega a ser irritante, assim, porque ela fica o tempo todo, tipo... o seu cheiro feminino, o seu corpo masculino. Ele me olhou com o seu olhar masculino. Tudo tem gênero, e às vezes assim, eu tinha vontade de riscar, porque não mudaria em nada o efeito da frase se ela, tipo assim, se tu tirar, tipo, a feminilidade dela, a masculinidade dele, não ia mudar em absolutamente nada na frase. Então assim, me irrita muito a Tessa Bailey, mas eu li eles basicamente assim, acho que eu li cada um deles em 2 dias. Então assim, um pouquinho mais de uma semana eu li todos eles, pra quem tava há 3 semanas quase sem terminar livros, né, terminando um super curtinho e um que eu já tinha começado, tava quase acabando, porque eu comecei ele em novembro, me deu aquela sensação, assim, de que eu tô cumprindo alguma coisa, de que eu tô lendo. Quando eu tava lendo eles, eu tava lendo realmente todos os dias, porque eles são super... eles entretêm horrores, mas também quando eu terminei eles, eu fiquei muito tipo assim, cara, estou bem alimentada de romances, não quero ler mais romance, tanto que eu comprei mais 2 livros de romance, que eu tô olhando pra eles aqui, que eu resolvi guardar pra algum momento em que eu estiver uma ressaquinha de novo, ou que eu só quiser ler um romancinho. Não quero acabar com eles agora, quero ter um estoquinho de romance. Mas então, são 4 irmãos,
São duas irmãs, dois irmãos. O primeiro é da Rita, o segundo é do Aaron, o terceiro é da Peggy e o quarto é do Belmont. E aí no começo desse primeiro livro, a mãe deles já faleceu e deixou um diário falando coisas, dando dicas, falando um pouco de cada um deles, e deixou um último desejo, que é que ela quer que na virada de ano novo eles se joguem do pier de Coney Island, de Nova York, no oceano, no mar. Então assim, que é super frio. E aí, então, quando a Rita acha esse caderno, ela tá no meio de, tipo assim, o restaurante que ela trabalhava, que era da mãe dela, pegou fogo. E aí os irmãos vão lá ajudar, só que eles são, assim, super distantes, eles não se dão muito bem. Só que aí, assim, pegou fogo lá, eles vão ajudar, tipo assim, putz, né, era o legado da nossa mãe, era o restaurante da nossa mãe. E aí, então, a Rita fala, tipo, ó, eu vou começar essa road trip aqui, vou até Nova York, pois último desejo de mamãe. E aí eles ficam meio, tá, então vamos. E aí, ao longo de toda essa road trip, acontece esses 4 livros, que é tipo assim, mais ou menos um mês. E a gente vai conhecendo cada um deles, e assim, a única coisa, tipo assim, de várias coisas que me incomodaram, teve uma coisa que eu fiquei muito aflita, porque no primeiro livro aparece o Belmont, que vai ser falado só no último, e aparece ele já com o seu par amoroso, que a gente sabe que é o que vai acontecer aqui no final. Só que aí ele fica 3 livros enrolando ali com a menina, uma grande tensão amorosa, que os irmãos ficam, o Belmont e a Sage, o Belmont e a Sage, tu fica, quando é que vai chegar a vez deles? Tipo, poderia ter sido o segundo ou terceiro livro do Belmont, sabe? Ter construído melhor isso, mas enfim, foi o caminho que eles fizeram. E aí tem uma questão também dos livros da Tessa Bailey, que é os termos amorosos que ela usa. Teve um dos livros que eu até escrevi no cantinho, tipo, ele fez o quê? Queria muito achar pra mostrar, pra ler pra vocês. Aqui, é o quê? Foi aqui que eu escrevi. É o quê? Pra mostrar o quanto é heterossexual, que chega a ser ofensivo. Eu sou hétero e é cansativo pra mim. Porque aí, essa frase aqui é uma objetificação do corpo feminino, como se servisse pra uma coisa e somente uma coisa. Que ele aqui fala que ele colocou as mãos embaixo do suéter da Grace, acariciando os peitos dela, que parece que foram formados com mãos de homem em mente. Então assim, os peitos dela foram feitos por mão de homem. Então, se ela fosse lésbica, fudeu. Aí eu até escrevi, é o quê? Porque assim, é o quê? É o que que tu disse? O que que tu escreveu aqui? Nossa, eu fiquei muito revoltada. E assim, em todos os livros tem situações assim, que tu fica muito tipo, cara, não precisa reafirmar continuamente o quanto masculinos e femininas eles são, e o quanto eles foram feitos um pro outro, e o quanto o corpo da mulher foi feito. E uma outra coisa que ela é viciada em fazer também, que me irrita muito, é assim, aí os caras têm membros imensos, e os caras ficam o tempo todo tipo assim, a tua apertadinha. Eu fico, que tara! Eu tava conversando sobre isso com as gurias, com a minha irmã e com a Duda, que vocês já viram, vocês não assistiram, vão assistir o Análise Profunda do Kindle Unlimited. E aí eu tava falando sobre esses livros e a gente ficou muito, cara, às vezes o romance hot, que é muito mulher que lê, ele é tóxico, expectativas tóxicas de performances sexuais, assim como o pornô faz, às vezes, para os homens, porque é sempre tipo assim, ele olhou pra ela e ela imediatamente ficou molhada, mas assim, e as minas ficam assim, ó, molhadíssimas, nunca tiveram um probleminha de lubrificação. Ai meu Deus, que vergonha falar essas coisas, mas é muito assim, expectativas irreais do quanto, sabe, o início do tchaca-tchaca todo e na hora do tchaca-tchaca também. Então assim, me diverti horrores, como sempre. É que assim, eu desligo mais da metade dos meus neurônios quando eu vou ler romances, então eu consigo me entreter, embora em diversos momentos eu fique, que ódio disso. Em geral me entretém bastante. Acho que eu assisti ontem ou anteontem um vídeo do Paulo Hatz falando sobre o Clube do Livro dos Homens. Acho que tem várias coisas que ele fala lá que se aplicam a diversos livros de romance, desses romancinhos hots, que é expectativas irreais, umas coisas meio tóxicas, umas coisas meio confusas, que tu fica, meu Deus, sai daí. Mas assim, é pra isso que eles servem, é pra se divertir. Se eu quisesse algo profundo, eu teria continuado lendo meus não ficção, mas pro meu momento mental, não era não ficção que eu tava precisando, era algo bem estúpido,
que nem o neurônio foi muito utilizado. Eu tô tentando ainda sair dessa ressaca literária, vamos ver. Eu entrei agora no... O GF abriu pros Catarses um clubinho pra ler Cosmere. E aí eu já li, né, a primeira era de Mistborn, mas aí a gente vai começar do começo, começando por Elantris, então eu não ia mais comprar livros, que foi o que eu falei lá no vídeo passado, mas eu comprei livros. Porque eu comprei o Elantris e comprei o Arcanum Unbound, então em breve, nas minhas leituras de final de mês, eu vou falar pra vocês mais da Cosmere, porque eu fiquei muito empolgada, então acho que agora eu vou sair, enfim, da ressaca literária. Acho que o que eu preciso mesmo são livros de fantasia. Como vocês sabem, eu tô trabalhando no meu letramento fantástico, tô tentando ler mais fantasia. Assim, até metade do ano passado eu não tinha nem ideia quem que era Brandon Sanderson, e Brandon Sanderson é tipo o mais da fantasia, e tem diversos outros nomes. Então, assim, tô muito empolgada de começar na Cosmere, do comecinho. Eu já tinha comprado, né, a segunda era de Mistborn, então vou ler um pedaço, e aí a primeira era eu não vou ler junto com a galera, vou participar das discussões, mas aí depois já tem a segunda era e eu vou ler, tô bem empolgada, bem feliz. É isso, espero que vocês não tenham ressacas literárias, espero que eu saia da minha ressaca literária. Obrigada por assistirem, deem um joinha, comentem, compartilhem, contem aqui embaixo o que vocês acharam dos livros que eu li. Se tiverem dicas pra sair da ressaca literária, me contem. E é isso, muito obrigada, tchau, tchau, até a próxima.